Bom dia, meus amores, vocês estão bem? Olha, tudo bem por aqui, graças a Deus, né? Sempre nas lutas, sempre nas labutas, mas a gente tá aqui, Deus nos permite acordar, Deus nos permite falar, ver, ouvir, então tudo isso é uma graça. E é por isso que eu tô aqui, menina, é por isso que eu tô aqui, porque eu quero que partilhar, né, na verdade, esse momento de graça com você. É isso, e é de graça, gente, não vai pagar nada, não. Vai ser um momento muito agradável, muito legal de reflexão. E é isso. Então vamos lá, vamos fazer o nosso momento com Deus para nós ficarmos assim bem fortificadas, para vivermos a nossa maternidade de maneira plena, tá? E criarmos os nossos filhos, né, para o céu, minha gente. Porque, ó, o nosso exemplo é um exemplo muito importante, né? Se a gente não der um exemplo bom para os nossos filhos, o que a gente vai cobrar deles amanhã? Pensa nisso. Então vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo aqui conosco para que ele possa nos guiar nesse estudo. Senhor nosso Deus, te peço, Pai, a sua presença, que o Espírito Santo venha desça sobre nós, sobre a cabeça de cada uma que está ouvindo essa mensagem, cada mãe, cada pai que está ouvindo também, e que cada família seja abençoada, Senhor, pela presença e entrada do Espírito Santo na casa deles. Que esse mesmo Espírito possa nos inspirar, nos iluminar e nos ajudar a entender essa reflexão de hoje e como aplicar de maneira mais sábia na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Meus amores, lembrando que não podemos começar o estudo sem pedir a presença do Espírito Santo, né? É Ele que nos ilumina, é Ele que nos ajuda a entender, porque da nossa própria capacidade, nosso próprio entendimento, apesar de sermos muito inteligentes, graças a Deus, não conseguiremos entender tudo. Então vamos lá. Na última vez a gente falou sobre o capítulo 3 do livro de Jó, né? Eu falei pra vocês que eu li e eu fiquei super surpresa em ver de como esse homem conseguiu lidar com essa tristeza, né? Como ele conseguiu acolher, respeitar e viver esse momento de tristeza com acolhimento, que é muito importante, que hoje muitas vezes a gente deixa de lado, porque o mundo faz com que isso não seja mais normal. E eu quero lembrar você que se sentir triste é normal, sim, sentir tristeza é normal, sentir-se desanimado é normal, desde que você tenha um motivo. Quando você não tem nenhum motivo aparente, que de repente você começa a sentir essa tristeza profunda, você precisa sim investigar, porque você pode estar entrando em um momento depressivo, tá? Em um momento de depressão. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4 e 5, que durante o capítulo 3, Jó, ele se lamentou, ficou triste e ele perguntou muito para Deus, né? Por que eu tô assim? E ele na verdade falou consigo mesmo dizendo, e com Deus também, né? Mas por que eu nasci, né? Amaldiçoando até mesmo o dia do seu nascimento, de tão grande que era a tristeza dele. E aí os amigos dele, toda a cidade, eu imagino, né, ficou sabendo da desgraça de Jó, né? Porque sabe, né, gente, desgraça, né? Todo mundo conta, né? Coisa boa, todo mundo guarda, mas desgraça, o pessoal quer contar tudo pra todo mundo. Eu imagino que na época de Jó era a mesma coisa. E aí os amigos dele ficaram sabendo, né? Ficaram sabendo que ele tava ali num momento de desgraça. E aí ele tinha lá 3 amigos que eram muito próximos dele, e esses amigos foram lá com ele, né? Pra passar esse momento e ver o que podiam fazer. E a Bíblia fala que eles ficaram lá uma semana. Então, durante uma semana eles ficaram lá e o que eles fizeram, gente? Eles não fizeram nada. Eles só ficaram calados, vendo Jó, ouvindo os seus prantos e se compadecendo, né? Tendo empatia, sendo empáticos ali com aquele amigo. Esse eu acredito que foi a melhor coisa que eles fizeram durante todo o período que eles estiveram lá. Por que eu falo isso? Porque a partir do capítulo 4, o primeiro amigo dele toma a palavra, né? E ele vai falar, ele vai dar conselhos a Jó. E isso me fez pensar em como às vezes nós agimos como esses amigos de Jó. A gente dá conselho que às vezes não foi pedido. A gente dá conselhos que às vezes não vão fazer crescer espiritualmente, nem fisicamente, nem emocionalmente. São conselhos que estão ali. Eu falo por mim. Eu falo pelo que eu acho, pela minha visão, pela minha ótica e não por aquilo que Deus quer que eu veja. Eu dou a minha opinião e não aquilo que Deus quer que eu dê, né? A opinião que Deus quer que eu dê. Então, olha, aqui na primeira fala do amigo de Jó, na minha versão da minha Bíblia, ela fala assim, olha, chegou a sua vez de sofrer. É o título, né? E aí ele fala assim, Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Naquela época eles pensavam que todo sofrimento era digno de alguma coisa que você tinha feito, né? Era uma consequência de algo ruim que você tinha feito. A gente sabe muito bem que Jó ele não fez nada, né? Ele não fez absolutamente nada a não ser fiel a Deus, tá? Então,
nesse momento aqui a gente vê o quanto às vezes a gente está passando por um momento de grande sofrimento e que as pessoas que estão ao redor, né, que a gente acha que são nossos amigos e que às vezes querem nos ajudar de alguma forma, elas falam assim pra gente: mas você já orou? Aí você precisa orar. Você precisa, olha, mas é assim mesmo, você ajuda as pessoas, às vezes agora é seu momento, né? Você tem que aceitar também que as pessoas tenham piedade de você. Sabe? E esse tipo de fala, esse tipo de comportamento, ao invés de ajudar a levantar aquela pessoa, aquela fé, levantar naquele ser, né, daquele momento que ele está vivendo, isso vai ajudá-lo a se afundar ainda mais. Por quê? Porque quando a gente espera, o que a gente espera de um amigo? A gente espera, em um momento de dificuldade, de dor, a gente espera a compaixão e a gente espera também ali a empatia daquela pessoa. Né? Então aqui os amigos de Jó, apesar de eles terem sido empáticos no primeiro momento, depois quando eles começaram a falar, a língua deles era como espada sobre Jó, né? Que estava ferindo, que estava ali machucando ainda mais. E aqui já no capítulo 5, aqui tem um versículo que me chamou muito a atenção. Ele diz assim, olha, feliz é aquele a quem Deus corrige, por isso não despreze o castigo. Gente, às vezes nem todo sofrimento é uma questão de castigo, é uma questão de correção. Nós sabemos que tudo na vida temos escolhas, não é? Podemos escolher e vamos sofrer as consequências disso. Isso é claro. Mas muitas vezes, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Você está no estado de sofrimento de algo que está acontecendo na sua vida e você não entende por quê, de onde vem e por quê e quando é que isso vai acabar. Mas Deus sabe. Quando você lê o livro de Jó, você sabe que Deus ele está sempre no controle de tudo. Apesar do sofrimento existir, Deus está no controle de tudo. E o que eu gostei mais aqui, né, é que no final, apesar desse amigo, né, falar essas coisas, ele deu uma mensagem de encorajamento, né? Ele fala, quando tudo isso passar, né? Quando tudo isso passar, Deus, ele vai te dar para você tudo de volta. Ele vai fazer você recuperar tudo ainda o dobro, né? Foi quase que uma profecia, né, que ele fez aqui, o amigo de Jó. Então, gente, se a gente tiver que escolher falar alguma coisa para alguém, e agora, quanto mães, falar alguma coisa para os nossos filhos quando eles estiverem no momento de sofrimento, porque é o nosso papel, a gente tem que apoiar, né, os nossos filhos. Quando eles estiverem no momento de sofrimento, sejam eles pequeninos, grandes, médios ou grandes, nós precisamos falar com sabedoria. Às vezes nem precisaremos falar, precisaremos apenas abraçar, sentir, acolher esse ser. E enquanto mãe, eu digo para você, você que é mãe, não seja como um amigo de Jó na vida do seu filho. Quando ele cometer algo que não foi talvez tão certo, acolha esse filho dizendo, filho, infelizmente na vida temos consequências. E se isso é consequência, se você sabe que isso é consequência de algo, mostre para ele e ajude-o a sair dali, mesmo pagando o preço da consequência. Mas ajude-o, dê para ele uma solução. E se você não encontra nenhum um motivo real para aquele sofrimento, se você não encontra um motivo, lembre a ele que Deus está no controle de tudo. E que se você ensinou seu filho a orar, se você ensinou seu filho a orar, não diga para ele, ore. Diga para ele, eu vou orar por você. Tá bom? E para os seus amigos, para os seus familiares, pouco importa. Todas as pessoas, a partir de hoje, eu quero deixar essa mensagem para você. As pessoas que você vai ver em sofrimento, nunca mais diga para ela, você já orou? Então ore, peça a Deus, entregue tudo nas mãos de Deus, porque com certeza, se essa pessoa está ali conversando com você, é que ela já fez isso. Ao invés de dizer isso, você diz, vou orar por você agora e vou entregar tudo isso nas mãos de Deus. Você está realizando a oração intercessora através do poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem poder na sua vida e na minha. Queridas, queridos, acabou a nossa meditação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e quem sabe vocês vão partilhar essa meditação com pessoas que vocês acham que precisam ouvir, que precisam realmente ser inspiradas por essas palavras, tá bom? Desejo para vocês um lindo dia cheio de alegria e, claro, com a presença de Deus continuamente. Beijos e até outro dia. Tchau, tchau.